Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo! Estamos tão pertinho do Dia das Mães. Nossa, como esse ano passou rápido, né, gente? E nós queremos te agradecer pela tua audiência e te convidar a estar compartilhando nossos conteúdos para cada vez mais nós possamos alcançar mais pessoas. E hoje, quinta-feira à noite, nós estamos aqui. Sempre na quinta a gente traz um convidado especial. Alguém que pode compartilhar um testemunho, como é que foi sua vida, como é que foi sua conversão, como é que foi sua história, como é que chegou aqui. É tão edificante, né? Larga aí tuas redes sociais e vem ouvir um pouquinho da história de outra pessoa que talvez você nem imaginou que esta pessoa passasse por essas situações e hoje está aqui firme e forte. E por causa do Dia das Mães, não teria como nós não falarmos com uma mãe que é um exemplo de superação. A gente pode falar isso, né? Que é superação. E nós queremos chamar a conversa Odete Borges. Seja muito bem-vinda, Odete. Boa noite, pastora. É um prazer estar aqui conversando contigo, passando a minha experiência de mãe para as outras mães que às vezes se desanimam. Mas a gente tem que ter sabedoria e coragem. Eu tive sabedoria, por isso eu estou aqui. Sabedoria e teve coragem também, né? Bastante coragem. Hoje a gente até tá com a mesma blusa, olha que bonito, né? Viemos iguaizinhas, né? E a dona Odete Borges, né? Ela é líder do Ministério Juad, ela também está na intercessão, ela é uma serva que a gente chama assim para toda obra. Se tem uma situação, ela vai ajudar a resolver. E nós louvamos a Deus por isso. A vida da Odete é uma vida trilhada, com muito trabalho. E eu queria falar, e a gente trouxe a Odete aqui para falar sobre isso, porque ela criou a filha dela sozinha. E cada vez mais a gente vê nas nossas famílias esse tipo de família, da mãe que cuida dos filhos sozinhas. E quem é mãe e criou seus filhos ou está criando seus filhos sozinha, sabe do que nós vamos falar, né, Odete? Sim. Então vamos lá. Primeiro me diz o seguinte: quantos anos tu tá no MBCV? Como é que tu chegou aqui no MBCV? Eu cheguei aqui no MBCV através da Angelina Gonzalez, que a gente se encontrou no mercado, Glorinha ali na Bartolomeu, e aí ela conversando, e daí ela me deu o endereço daqui, o nome do pastor Nursi, que era na época. Isso aí foi em 94, em setembro de 94, e aí eu resolvi vir em outubro, 5 de outubro de 94. Eu cheguei até aqui, foi bem difícil, eu morava em Araricá. Bem longe daqui, a gente está falando de Novo Hamburgo, tá, gente? Esqueci de dizer que nós somos do MBCV, Ministério Batista Cristo e a Vida de Novo Hamburgo. Sim. E aí eu fiquei na sala dele conversando com ele 4h30. Meu Deus! Porque eu sempre andei em várias igrejas em Porto Alegre, porque eu trabalhava de dama de companhia e de cuidadora. Eu ia com as pessoas que eu cuidava, mas... Tu é de que cidade? Porto Alegre. A origem é assim? Eu nasci em Porto Alegre, natural de Porto Alegre. Uhum. E aí elas diziam, tu tem que ir, tu tem que te batizar. Eu disse, não. Começava aquela gritaria e eu saía pra rua. Uhum. Aí ficava lá fora, fumando e tudo. Mas quando eu vim pra cá, eu já não fumava mais. Já tinha sido liberta. Já tinha sido. E daí, quando eu cheguei aqui, que eu falei com ele, quando terminou, ele me disse, ali tem um culto de mulheres, tu pode ir ali. Eu olhei no relógio, louca pra sair. Mas ia ficar muito tempo na parada para voltar para Araricá. Aí eu fui.
E aí as mulheres que estavam orando, elas perguntaram, ai, da onde tu veio e tudo, eu expliquei, daí elas disseram, tem alguma coisa pra gente orar? Alguém tem alguma coisa? Eu disse, eu tenho, mas eu pagava pra não falar. Aí eu disse, eu tenho, daí ela perguntou, ai, que bom, o que que era? Para que eu nunca deixe de vir aqui. E eu estou aqui até hoje. Foi 5 de outubro de 94. Então são 30 anos. Esse ano vai fazer Praticamente 30 anos tá aqui na igreja, e ela já passou por um monte de lugares, na cantina, né, no Juad, no Ministério Infantil, e foi passando e colocando a experiência dela aí. Então vamos lá, me diz uma coisa, como é que foi criar? Ela tem uma menina chamada Vanessa, que hoje tem... Quantos anos tem a Vanessa? Vamos botar aqui no ar quantos anos tem a Vanessa. A Vanessa tem 42. 42 anos, né? Solteira, ainda vive com ela. Mas vamos lá, como é que foi essa tua trajetória com a Vanessa? Por isso que eu disse, tem que ter sabedoria e coragem. Eu sempre trabalhei em casa de família e eu morava com um homem que fazia 10 anos e meio e ele sempre queria um filho. E eu não queria, ele queria casar e eu disse não. Aí eu peguei e decidi ficar grávida. Porque eu disse que quando ele souber que eu tô grávida, aí ele vai embora. Porque filho não prende marido. Filho, tem muita gente, vou ficar grávida para prender o meu marido. Não. Eu tenho essa experiência nas casas que eu trabalhei. E eu via isso. Então eu achei, daí deu certo. Mas ela já tinha 1 ano e 5 meses quando a gente se separou. Mas eu sempre expliquei para ela, eu não tinha amiga, essas amigas íntimas, amiga que tu possa confiar, eu não tinha. Mas é também porque tu trabalhava em casa de família, e aí tu não tinha muito tempo para amizade, que tu passava o dia na casa dos outros, né? Sim, eu morava, onde eu trabalhava, eu sempre morava. Mas tinha as empregadas das outras convidavam, mas eu fui muito reservada. Então eu não saía com as outras. Eu preferia ficar em casa. E foi com quem que eu conversava? Com Deus. Aí mesmo não sendo de igreja, mesmo... Não era nem da católica. Nada. Aí eu conversava com ele, planejei tudo. E eu pedi para ele que eu queria uma filha mulher para ser minha amiga, minha companheira. E só que eu não sabia de uma palavra que eu disse. Que eu ia criar, que não ia criar para mim, que eu ia criar para ele. E quando eu vim aqui, o apóstolo me disse, aí quando Deus enviar ela para missões, tu não vai poder impedir. Eu disse, não, eu vou apoiar. E eu sempre apoio ela. Eu sou o porto seguro dela em tudo. Mesmo que eu não vá junto, porque no começo ela ia para Campa Verão, para acampamento, e eu ia para casa de alguém. Mas eram pessoas muito negativas e eu sentia isso. E um dia eu prestei atenção na tua palavra, pastora. Tu disse que ia colocar no Juad casais, porque tinham que andar junto. Aí eu decidi, e eu sempre ajudava ela no intensivo, mesmo não tendo curso. Daí em 2008 eu decidi escolher o meu ministério. Daí eu escolhi o Juad. E para andar junto com ela no intensivo. E foi bom, porque as pessoas questionavam que eu ajudava ela no intensivo e eu não tinha curso. Mas eu pensava assim, eu não tenho curso, não tenho canudo, mas eu sei, eu tenho a prática. Eu sempre pensei assim. Trabalhei em várias escolas, trabalhei em prefeitura, em delegacia, em banco, correios, mas nada com formadas assim. Tenho magistério 1 ano, tenho pedagogia mais 1 ano, mas larguei tudo e tô no Juad. Ok, então vamos lá, vamos falar dessa criação. Foi difícil? Eu tô te ouvindo agora e tô imaginando, né? Ela tinha que ir pra aula, ela tinha os afazeres dela e tu morava na casa das pessoas nas quais você trabalhava. E com quem que ela ficava? Porque esse é uma grande pergunta hoje das mamães, né? Com quem que eu vou deixar meu filho? Então, eu sempre tive ajuda dos estranhos. Dos não estranhos. De família. Família não. Foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Eu vou falar bem a verdade. Teve vezes, a maior parte do tempo, a gente dividia um pão, cervejinha
A metade para ela, a metade para mim. E um ovo era a nossa janta. Moramos em pensionato, mas eu sempre expliquei para ela a verdade. Sempre, sempre. Quando a gente se separou do pai dela, ela tinha 1 ano e 5 meses. E eu morei em pensionato e não podia ter criança, e eu falei com o dono e ele me permitiu. E nas casas de família também. Teve uma que eu trabalhei, a esposa de um ele trabalhava na PUC, ele era gerente lá lá de dentista. Ela disse para mim que a guria podia ficar comigo. Pode trazer a tua filha. Ela sempre foi bem comportada nas casas que eu trabalhei. Ela não mexia em nada, ela me ajudava, ela não chorava. Sempre assim. Querida. Eu sempre dizia para ela, temos que respeitar o sono dos outros. E sempre expliquei para ela o certo, o errado, e eu pensei nisso antes de engravidar, que meus filhos iam explicar o certo, o errado, e eles iam escolher o caminho que queriam seguir. Mas se errasse, ia assumir seus erros. Para ela, agora eu não digo mais, mas eu sempre dizia, se tu fizer algo errado, não faça nada errado para me envergonhar, porque eu não vou fazer nada para te passar vergonha. E a gente é bem amiga e também nunca menti. E ela... Uma vez ela tentou, de costa, nós estávamos de costa, fez isso, fiz. E eu senti, não fez. Daí virei, como é que tu sabe, mãe? Sabendo. Mãe sabe tudo. Mãe sabe tudo. Porque no colégio, as gurias convidavam ela para sair fora do colégio. Ela dizia, não vou. Ah, tua mãe não sabe, tá trabalhando assim. Ah, minha mãe sabe de tudo. Sabe tudo o que eu faço. Tu poderia atribuir, porque hoje ela tem 40 anos, mais de 40 anos, né? Mas ela já tem ela tem a vida dela, tem a personalidade dela, tem o trabalho dela. Tu atribuiria esse equilíbrio, vamos dizer, que ela tem hoje a essa tua decisão de ser muito sincera com ela? Sim, isso aí eu percebi isso nas casas que eu trabalhava, que numa casa eu trabalhei tinha 5 meninas. E elas, as coisas que elas faziam, elas se baseavam em mim e não na mãe. Daí eu comecei a ver que eu fazia as coisas certas. Daí quando a mãe falava alguma coisa, como é que a Odete fala com vocês, vocês obedecem, vocês fazem isso, fazem aquilo? É que ela fala diferente. Tu tem que corrigir a criança, mas com amor. Não espancar. Não espancar, porque a Vanessa, uma vez, ela tinha 3 ou 4 anos que eu dei umas varadas nela. Nem sabia que isso era bíblico. Mas eu disse, não corre que tu vai cair, não corre que tu vai cair. Ela correu, caiu, ficou me olhando, eu fui lá e rápido, peguei uma varinha e passei nas pernas dela. A única vez. E não gritar, não quer disciplinar, mas com carinho, com amor, sem gritos. Porque muita gente aqui ainda, eu queria que eu e minha filha fosse que nem tu e a Vanessa. Eu disse, mas ela, desde pequena, eu sempre falei com ela, sempre expliquei tudo e nunca gritei, nunca botei de castigo. Não foi preciso. E sempre tive uma grande amiga. E a gente se dá muito bem, e eu sempre sei onde ela vai, onde ela não vai. E agora eu disse pra ela, quando fez 20 anos, não precisa mais ficar me dando satisfação. Faz tempo que tu disse mas isso, não, então. Mas não adianta. Faz tempo. Mas não resolveu. Então eu também me sinto na obrigação de ser assim com ela. Vocês têm essa cumplicidade quando Sim. uma sai e fala. Na verdade, isso nem é cumplicidade, eu acho que a palavra disso é o cuidado, o respeito uma com a outra, né? A gente sempre combina as coisas. Tem gente que diz, tem que pedir licença pra Vanessa. Eu disse, não. A gente sempre combina tudo. Hoje eu vou fazer isso. Eu vou tal hora, tu vai passar aqui, tu não vai. É sempre assim. Eu vou pra academia, me deixa lá. Tu quer que eu venha te buscar? Não, eu vou de ônibus, eu não pago. Tu vai gastar gasolina. É assim, a gente se dá bem. Se dá bem. Mas no começo, enquanto eu estava em Porto Alegre, antes de ter ela, a minha vida não tinha sentido. Eu estava no mundo por estar. Depois que eu engravidei, que eu ganhei ela, mas a minha vida passou a ter sentido quando eu vim para cá. Depois que eu vim aqui, falei com o apóstolo, que ele ainda era pastor, e aí eu comecei a vir todas as quartas e os domingos. Eu comecei a perceber
que a minha vida tinha sentido. Sim. Na verdade, quando a gente fala assim, quando eu vim aqui, né? Mas a verdade é que quando você conheceu a Jesus, né? Como Senhor e Salvador da tua vida. Pois é. Só que eu conversava com ele, combinei tudo, planejei tudo para a gravidez, tudo, mas só que eu não acreditava em Deus. Para mim, Deus não existia. Por isso, agora eu entendo que a minha vida começou a ter sentido depois que eu conheci ele, porque eu não conhecia, eu não queria conhecer. Sim. Não, tu conhecia ele, tu só não o reconhecia como Senhor e Salvador. Também. Né? Eu acho que é isso por aí, né? Aí, Odete, a gente, assim, eu lembro, pensando que a gente tem uma audiência, que as pessoas estão nos ouvindo, né? E que eu acho que muitas mães passam por muitas lutas. Quando você tem que criar um filho sozinha, na verdade, você precisa fazer os dois papéis, de pai e de mãe. Então, normalmente, quando os dois estão presentes, o pai é aquele que é mais firme, dá as direções, a mãe é aquela mais acolhedora, que abraça e dá carinho e tal, né? Mas quando a pessoa está sozinha para criar os seus filhos, ela precisa fazer as duas coisas. Sim. E como é que foi essa questão de você às vezes ter que ser firme, às vezes tem que saber esse momento, ou como é que você como mãe lidou com isso? Foi fácil. Foi bem fácil. Na época que ela estava na 4ª série, fez um trabalho que era para os pais, e daí ia apresentar ali na escola, no Santos Dumont. Eu estava trabalhando no correio, falei com o meu chefe e vim ali. Ele me liberou e eu vim. Eu sempre tive isso com meus patrões, meus chefes, sempre fui assim, bem aberta, né? Cheguei, expliquei para ele, ele não, pode ir, vai lá. E aí, quando eu cheguei ali, já tinha começado. Pensa na alegria que eu vi nos olhos dela, no rosto dela, o sorriso, cantando lá a música e com tipo uma camisa com a gravatinha, uma caneta no bolso. Era dos pais. E quando ela viu que eu estava lá, meu Deus, ela ficou muito feliz. Porque quando eu cheguei, eu fiquei meio escondida e vi o rosto dela. Estava bem diferente, bem triste, porque não tinha ninguém observando ela, a não ser os colegas e professores e diretoras. Mas quando ela viu a mãe, eu vi que ela ficou feliz. E eu também, né? E daí ela deu presente para mim. E eu sempre conversei, expliquei sempre para ela. Nunca menti para ela. Sempre explicava, é assim, assim. Mas com 4 anos, a mãe dela tinha que morar com o pai dela. Aí eu sempre explicava, por isso. Nunca botei ela contra ele. Isso é um ponto importante. Não, tu falou 2 pontos importantes agora. O primeiro é se fazer presente. Sim. Eu sei que a mãe que está nos ouvindo pode dizer, mas eu trabalho isso e aquilo. Mas o esforço vale a pena. Olha o que a Odete conta aqui, né? O sorriso, a alegria. A criança, ela precisa saber, ela precisa se sentir pertencente. E quando ela vê que o que ela está fazendo é valorizado pelo pai, pela mãe, ela se sente realizada, né? E o segundo ponto que tu falou agora aqui foi que você nunca... Eu nunca mentiu para ela, né? Sempre foi honesta. Falei a verdade. Sim. Por que eu e o pai dela não podíamos morar junto, expliquei. E nunca botei ela contra ele. Esse é o ponto. Não colocar o filho contra o pai, porque isso vai trazer resultado. E aí entra na próxima pergunta que eu ia te fazer, Odete. E como é que foi na adolescência? Porque normalmente a adolescência é um momento difícil na vida de qualquer criança. Mesmo que ela tenha uma família funcional, né? Pai, mãe, tudo bonitinho, ela tem dificuldade na adolescência. E como é que ficam os filhos das pessoas sozinhas na adolescência? Se elas tiverem sabedoria e tiver o apoio que é necessário, o apoio de Deus, conversar com Deus e fazer a coisa certa. Por exemplo, a Vanessa, na adolescência, ela veio para cá, para o Juárez, com 13 anos. Teve uma pessoa muito especial que nos ajudou, que apoiava ela, e até hoje ela tem essa pessoa como mãe dela também. Que o nome dessa pessoa se chama Pastora Eliane Santos.
Que daí, quando ela tá triste, a gente também fica triste, a gente corre na casa dela, seja perto, seja longe, a gente vai lá, dá um abraço, dá um apoio, levar um mimo para ela, para não deixá-la triste, porque ela foi muito especial para nós. Você, pastora. Obrigada. Ai, no meu celular, tu tá como da família. Amém. Não é só a pastora Eliane, não, é da família. E a gente te considera muito. E tu ajudou bastante a Vanessa e a mim. Muitas vezes eu dizia que ela não ia poder ir nos acampamentos, mas ela nunca faltou um. Ela sempre foi, sempre tu ajudou, outras pessoas ajudaram. E daí eu sempre era fora do meu pagamento, sempre. Daí vocês mandavam um bilhete perguntando quando que eu ia poder pagar. E eu dizia daí, tá, pode mandar ela que depois tu paga. Foi sempre assim, ela sempre teve... Principalmente o teu apoio, ela teve bastante, e o meu. Aí quando voltava, muitas vezes... Por que eu fiz o curso de líder? Em 2008. Para ajudar ela, para andar junto com ela, porque muitas vezes ela chegava em casa chorando, porque estava com 60 aspirantes e teve que chamar o chefe funcional para ajudar ela. Ela é muito detalhista, ela é muito rígida com ela mesma, né? E aí, às vezes, eu me culpo porque eu ensinei isso para ela. Não, a gente nunca começa uma personalidade pessoal dela, uma coisa muito pessoal dela, né? Eu sempre cobrei muito dela, sempre cobrei muito, e que tem que ser assim, porque eu tinha medo que ela errasse, porque nas casas que eu trabalhava eu ouvia muito disso. Ah, fulana fez isso e aquilo no colégio. Ah, sim, só podia, é filha de mãe solteira. Ah, não tem pai. Então eu me espelhava nisso aí e pensava, eu vou criar minha filha sozinha, mas ela não vai aprontar, ela vai ser um exemplo. E aí comecei a conversar com Deus, porque pelo meus familiares eu não teria ela. Será? Porque é loucura, tu tem esses aqui? Eu disse, não, esses aqui são teu, eu quero uma minha. Mas eu tive a sabedoria de dizer que ela não ia criar para mim, ia criar para Deus. E agora ela é de Deus, né? É de Deus, é uma benção e eu fico feliz por isso. Não fico braba. Às vezes tem pessoas que acham que eu fico braba porque acontece alguma coisa com ela nos acampamentos de verão, mas eu não fico braba. Eu procuro ficar quieta para não falar o que não deve. Isso é indireto, só indiretos. Não, mas não foi só tu. Teve várias pessoas que falaram isso, que eu fiquei braba, mas não. É a minha maneira de ser. Tem muita gente que até aqui, esses tempos ali... Ai, mas até que é legal de conversar contigo. Eu não conversava contigo porque te achava assim que tu é muito braba. Não, eu descobri isso que é a minha defesa. Porque eu sempre tive que me defender. Eu mudei bastante, né? Falo mais, mas eu não falava. Tava sempre... Na verdade, Odete, eu te entendo nisso. Tu tem uma pessoa na tua vida que tu tem que criar, depende de ti pra tudo. Tu tem que trabalhar, o trabalho é escasso, tem que ir de uma casa pro outro, tem que andar, tem que às vezes deixar na casa do outro para cuidar enquanto você tá trabalhando. E aí você não tem muito tempo para ser leve, porque você vive uma carga pesada, né? Mas agora já não é mais assim, né? Hoje a vida tá diferente. Hoje a vida tá bem diferente. Mas quando ela tinha 1 aninho e meio, não, ela já tinha 2 anos, eu fui trabalhar e passei no centro, nas lojas americanas, e tem uma cestinha que a gente pegava as balas, botava com o dia que quisesse. Eu botei na bolsa. Quando eu cheguei em casa, eu botei a mão na bolsa e me lembrei, não, porque o dia que eu não conseguir trazer algo para ela, ela vai chorar, vai espernear e vai querer. Então não dei, guardei. E a minha cunhada morava com meu irmão, a minha cunhada disse, vai lá na bolsa da mãe ver o que ela trouxe para ti. Eu disse, não mexe na minha bolsa. Ela ficou assim com a mãozinha, eu disse, não mexe. Eu disse, nunca mexa na minha bolsa. Mas falei taxativa e o tom de voz foi braba. E ela nunca mexeu. Até hoje ela não mexe. É aquela coisa, Vanessa, pega na minha bolsa. Quando eu vejo, está ela com a bolsa para mim, lá para pegar, porque ela não mexe na minha bolsa. Mas é que eu via muito isso nas casas de família. Elas chegavam, tinha que ter um presente, daí não tinha, eles choravam, gritavam. A mãe disse, ai, Odete, vai lá comprar uma coisa. Eu achava isso muito errado. Então, tudo isso aí eu planejei tudo.
Até anotar, eu anotei tudo para mim sempre estar lembrando do que eu não podia fazer. E daí a minha cunhada dizia que eu era ruim. Eu disse, não. É que tu não queria criar uma expectativa que tu não poderia dar continuidade naquela expectativa. Eu sempre pensava, e se um dia eu não puder dar alguma coisa? Criou a expectativa que sempre tem alguma coisa. Eu sei como é que é isso, porque lá em casa também tinha isso. Mas, Odete, e hoje? Nosso tempo voou, né? Mas e hoje, Odete? Como é que tá a tua vida hoje? Tu consegue olhar para trás, assim, e dizer, puxa vida, valeu a pena, eu passaria de novo, porque me tornou a pessoa que eu sou hoje, além de ser mãe, além de ser amiga, além de ser colega de trabalho. Na verdade, no trabalho hoje, a Vanessa é chefe dela, né? Ela é intercessora, não só da Vanessa, mas também intercessora aqui no Joade. Como é que tu vê essa tua jornada hoje? Não vou dizer qual é a tua idade, né? Mas hoje, nessa tua melhor idade, na idade boa de poder olhar para trás e fazer avaliação, como é que tu vê isso? Pois é, mas eu posso dizer minha idade. Pode? 75. Até junho, 75. Eu viveria tudo de novo. Se fosse preciso, eu viveria tudo de novo. Eu fui aventureira, corajosa, guerreira. E eu sempre pensei, eu via as outras pessoas em Porto Alegre se desesperavam por qualquer coisa. E eu sempre pensei, não posso me desesperar, não posso fazer besteira. Sempre pensava nisso. E isso eu também passei para minha filha. Não, calma, a gente vai dar conta, a gente vai conseguir. A gente tem que confiar. Agora eu sei que a gente tem que confiar em Deus também. Porque sem Ele a gente não faz nada. A gente não consegue tudo assim. E a gente tá super bem. Tá feliz? Estamos felizes. Tem uma casinha própria, tem o carrinho próprio, tem trabalho, são aposentados. Tá numa boa. Tá na melhor idade mesmo, né? Temos outros ótimos amigos aqui onde a gente está, no Joade, né? Então é uma vida boa, só uma vida tranquila e sossegada. Nós vamos encerrar o programa, quero te agradecer a tua presença conosco e não quero terminar esse momento sem pedir para a dona Odete, então, trazer uma palavra para as mães guerreiras que também estão aí cuidando dos seus filhos sozinhos, uma palavra de ânimo que vale a pena, né, Odete? Uma palavra que vale a pena. Em primeiro lugar, trate seus filhos com carinho, mesmo que ele apronte, porque a minha nunca aprontou, né? Mas eu conheço crianças que aprontam e a mãe fica braba e eles têm que se esconder para não apanhar. Não. Se ele rodar na escola, pega e dá um presente para ele. Deixa ir na praia com os amigos, com as amigas e vizinhos junto. Dá um presente que ele vê que ele gosta, faz assim que tu te importa com ele. Não agora porque rodou, tu vai ficar de castigo. Não se faz isso. Eu nunca fiz isso para Vanessa. Se bem que ela rodou, mas não foi por culpa dela, né? Foi por culpa de que faltou luz e ela não pôde fazer a prova. E aí chorou desesperada, mas daí o que eu dei para ela? Dei um celular e deixei ir para a praia, ficou na casa dos amigos, dos padrinhos dela e depois foi para outra casa, que daí tava lá os Joade, foram também. Disse, mas tu não pode deixar ela ir porque ela rodou. Não, ela vai. Eu sei se ela precisa disso, se ela merece isso, e eu sei o quanto ela estudou e se esforçou para passar. Então, não importa o que ele fez, pode corrigir, mas corrige o filho com carinho, com amor. Coloca em disciplina, dá um pouquinho de castigo, depois tu chama pelo nome, conversa, explica por que ele está de castigo. Quer dar umas varadas? Dá umas varadas, mas explica o porquê que ele está. Não assim, simplesmente a criança apanhar e não sabe por que apanhou, porque a criança esquece o que ele aprontou. Então, corrija a criança com carinho, com amor, e ele sempre vai gostar mais ainda de ti. E vai te amar, vai te respeitar e vai seguir esse exemplo para os filhos deles
no futuro. É isso aí, ó. Eu acho que a maior lição aqui é: corrija sim, Sim. mas com amor. Com reconhecendo a importância da pessoa, né? Porque quando a criança é corrigida com ira, com raiva, ela não entende aquilo como uma correção, ela entende como um espancamento. Isso aí. Então essa é a diferença na educação. Quando você espanca, né? Quando você bate com ira. E quando você corrige a criança, mas você explica, você fala, você conversa, você demonstra o amor, isso é fundamental. Então tá, feliz Dia das Mães para todas as mamães que nos assistiram. Obrigada, Dona Odete, por estar conosco aqui. E até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe.